E o nosso outro convidado é o Wesley Trajano, gerente de estratégia e performance na Ambev. O Wesley tem 13 anos de experiência na indústria de bens de consumo, com especialidades em gestão orientada em resultados, implementação de ferramentas ágeis, condução de projetos de melhoria contínua e aplicação do Lean no ambiente industrial. E pensando também um pouco no nosso curso e no papo aqui, quais as principais ferramentas e metodologias que tu utiliza hoje e que a gente pode utilizar também na gestão de processos, por exemplo, de EHS, para que EHS seja visto como estratégico? Bacana, bacana. Assim, essa pergunta, para mim, ela é uma pergunta muito capciosa. Porque quando a gente fala de ferramentas, quem aqui já não ouviu falar de Scrum, de Kanban, de OKR, de até outras ferramentas, assim. Quando a gente vai falar de ferramentas, assim, o guarda-chuva de ferramentas viáveis, elas são quase que infinitos, eu diria, assim, porque todo dia acaba saindo uma nova ferramenta ou uma modificação pequena de uma ferramenta anterior. Eu acho que aqui o principal mensagem para essa, se você está aí dentro da tua área hoje, você está querendo colocar uma ferramenta, eu acho que não pensa na ferramenta. Pensa no problema que você tem e o que você quer resolver. Eu costumo dizer que todos nós, a gente deveria, quando a gente fala de ferramentas, de metodologias no geral, a gente deveria entender essas metodologias como se a gente tivesse uma grande caixa de ferramentas. Igual tem lá sei lá, um bombeiro hidráulico, ele tem a caixa de ferramentas dele, nós deveríamos ter essa caixa de ferramentas. Então, eu vou lá na minha caixa de ferramenta e eu tirei o OKR. O OKR ele serve para uma coisa, mas ele não vai servir para uma outra coisa necessariamente. Ou talvez não é que ele não serve, talvez ele não é tão efetivo quanto uma outra metodologia para aquele objetivo que você tem. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é não amar uma ferramenta. Muitas vezes, algumas pessoas me procuram no LinkedIn, por exemplo, e me perguntam o seguinte: cara, Wesley, me ensina como que a gente coloca, com a tua bagagem, como que a gente coloca o OKR para rodar aqui na minha empresa? E a primeira pergunta que eu faço é assim: tá, mas para que você quer um OKR aí na tua empresa? Talvez tu tenha um balance scorecard super bem implementado, indicadores muito bem definidos, muito bem acompanhados. Será que você realmente precisa ter um OKR? Da mesma maneira, quem aqui eu passei por essa etapa, durante um tempo eu trouxe o processo de agilidade para dentro da empresa onde eu atuo hoje, e quem aqui não passou por aquele mito eu chamo de mito da squadização, né? Tudo tinha que ser um squad. A gente pegou, inclusive, áreas funcionais e a gente desmembrou em squads. E eu acho que poucas vezes a gente se perguntou assim, mas por que eu quero um squad? Qual é a diferença do meu squad para uma área funcional? Então eu estou trazendo essa provocação que eu acho que a pergunta mais correta não é qual a ferramenta, é qual o problema que você quer resolver. E aí, óbvio, dentro desse qual o problema que você quer resolver, tem alguns exemplos bacanas que a gente pode compartilhar. Por exemplo, se hoje a sua empresa, a sua área, não tem uma clareza da estratégia, a estratégia, por exemplo, aquela definida lá na diretoria, ela não está muito clara em todo o corpo dentro da empresa, em diferentes níveis hierárquicos, se as pessoas não sabem como contribuir com pequenas parcelas nessa estratégia maior, aqui eu acho que o OKR encaixa muito bem. Aqui, para mim, o OKR seria uma boa ferramenta de alinhamento estratégico. Eu digo, por exemplo, que o OKR ela é muito boa justamente em promover essa clareza, esse foco, garantir que todo mundo esteja contribuindo com aquilo que é mais importante. O OKR ele traz uma pegada também de você trabalhar em ciclos curtos, então também pode ser algo que você pode utilizar. Agora, se o seu problema não é esse, se o seu problema é que talvez exista uma morosidade ou uma falha no acompanhamento da execução de processos, das etapas, outras ferramentas podem ajudar. Por exemplo, um Kanban, que é um quadro desde 1900 e bolinha e que ressurgiu agora com uma força total, né? Mas, cara, o conceito é muito parecido com o que a gente tinha lá desde o início de toda a metodologia. Então, assim, eu acho que eu tenho muito receio de indicar uma ferramenta em específica. Eu acho que nós, enquanto gestores, e aí especialmente aqui para o público de EHS, eu acho que vale você fazer um inventário de quais são os seus maiores desafios. Dentro desses maiores desafios,
vamos estudar quais são as ferramentas e qual o objetivo de cada uma dessas ferramentas. E aí a gente faz um check. E aí, cara, super tô disponível, me chama no LinkedIn, Wesley, eu tenho esse problema. Você acha que essa ferramenta é uma boa ferramenta? Ou nem precisa de mim necessariamente, tem muita literatura que recomenda isso, mas eu queria fazer esse disclaimer, assim, eu acho que muitas pessoas me procuram para como implementar tal ferramenta, ou se a ferramenta A é melhor que a ferramenta B. E a minha resposta sempre vai ser, cara, depende. Qual é o problema que você tem na tua mão, sabe? Perfeito, perfeito. Porque senão fica, né, aquela história da modinha, né? Não, tá todo mundo Exato. usando, eu vou usar. E tem ferramentas que não se aplicam, né? Eu experimentei um pouco disso também, né? Dentro dessa nova visão aí de gestão e planejamento que eu estou estudando aí fazem uns 2 anos, né? Para nossa área. É extremamente importante que a gente conheça as ferramentas para poder direcionar o que realmente é a história da caixa de ferramentas que tu trouxe, né, Wesley? Conhecer as ferramentas para ver onde que se aplica melhor. Não necessariamente vão ser todas, sei lá, né, Scrum, né? Então, ou Kanban, enfim. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.